Olá, seja bem-vindo à segunda aula do curso de Excel, curso básico, completo e gratuito que você encontra no meu canal de vídeos no YouTube. Na aula passada você se recorda que eu ensinei apenas como carregar o aplicativo. Nessa aula vou dar um pouquinho mais de detalhes a respeito da área de trabalho do Excel. Vou abrir aqui o Excel 2013. Bom, vou fechar na verdade. Você se recorda que na aula passada eu fixei o ícone aqui na minha barra de tarefas, então para carregar o Excel basta clicar uma vez sobre esse ícone. Assim que o Excel é carregado, você tem a tela inicial para abrir os arquivos recentes, mas como eu quero um documento novo, vou clicar sobre a pasta de trabalho em branco. Vamos abrir aqui a janela e agora vamos entender a nossa área de trabalho. Primeiramente, na parte superior da tela, você tem aqui no canto inferior esquerdo esse botão chamado de controle de janela. Esse botão permite a você restaurar a janela ao tamanho normal ou mudar de tamanho, minimizar, maximizar ou fechar a janela do aplicativo. Quando nós clicamos naquele primeiro botão, quando clicamos sobre a planilha para abrir a janela, você se recorda que a planilha foi aberta. Se clicarmos na opção Restaurar, a janela então é restaurada para o tamanho original que foi aberto inicialmente. Você pode então maximizar, clicando sobre o botão Maximizar. Podemos fechar o Excel também clicando sobre esse ícone e escolhendo a opção Fechar. Um dos objetivos desse curso é dar várias dicas para vocês, inclusive com relação a teclas de atalho e teclas de movimentação do Excel. Para que você possa, por exemplo, fechar o Excel utilizando o teclado ao invés do mouse, você pode utilizar essa sequência de teclas Alt F4. Veja só, Alt F4 fecha qualquer janela ativa do ambiente de Windows. Qualquer aplicativo que esteja aberto pode ser fechado quando você pressiona Alt F4. Como é o caso do Excel, assim que eu mantenho a tecla Alt apertada e aperto o F4 na sequência, nós encerramos o aplicativo. Isso pode acontecer também com qualquer janela de qualquer outro aplicativo que esteja aberto. Vou abrir o Excel novamente. Vou abrir agora uma planilha em branco e temos também a possibilidade de fechar apenas a planilha que está em edição. Mas para isso eu não tenho uma tecla de atalho aqui visível nesse menu de controle de janela. Para fechar apenas a planilha que está em edição, pressione Ctrl F4. Note que o ambiente do Excel vai ficar aberto e o arquivo que estava em edição ele vai ser encerrado. Alt F4 encerra a janela da aplicação e Ctrl F4 encerra a planilha que está ativa. Muito bem, vamos abrir então agora aqui novamente um arquivo novo. Veja só, vou clicar sobre a opção Arquivo. Esse botão chama-se botão Backstage. Na versão 2007 ele era um botão redondo. Na versão 2010 a Microsoft voltou para o menu Arquivo, pois muitos não se adaptaram com aquele botão Office. E na versão 2013 também ela manteve o botão Arquivo, só que dessa vez chamado de botão Backstage. Se você ouvir algum dia alguma aula se referenciando ao botão Backstage, saiba que é o menu Arquivo ou a guia Arquivo. Se eu clicar então em Arquivo e pressionar aqui a opção Novo, eu volto para aquela tela inicial onde eu posso abrir uma planilha em branco. Ao lado desse botão de controle de janela, nós temos vários ícones. Esses ícones estão na barra de acesso rápido. Alguns vêm por padrão com o aplicativo, como esse para salvar, esse para desfazer. Há uma série de botões que podem ser exibidos nessa barra de acesso rápido. Só que para isso você deve clicar nesta setinha de opções para personalizar a barra de acesso rápido. Se você notar aqui no cantinho esquerdo, veja só, eu tenho um símbolo indicando que essa opção salvar está aberta, que é esse botão aqui. Nós temos também o desfazer e o refazer. Se eu quiser abrir mais comandos, por exemplo, o novo, basta clicar sobre o novo e um novo botão vai ser exibido aqui na sua barrinha de acesso rápido. Se eu fechar essa planilha com o Ctrl F4 e quiser abrir uma planilha nova rapidamente, eu não preciso mais usar o botão Backstage. Eu posso clicar apenas uma vez nesse botão e eu terei uma planilha aberta rapidamente. Outro detalhe bem interessante é que você pode utilizar as teclas de atalho para criar uma nova planilha em branco. Papel e caneta. Você vai precisar disso para anotar todos os atalhos que eu vou ensinar no decorrer desse treinamento. Eu vou fazendo uma compilação e vou deixar disponível no meu blog, no sigonerd.com, uma lista de atalhos, os principais atalhos que você pode utilizar no Excel. Essa lista de atalhos com certeza vai lhe ajudar a ser mais produtivo utilizando essa ferramenta. Para abrir uma pasta de trabalho nova, pressione Ctrl O.
Ctrl O é o atalho para uma planilha nova, uma pasta de trabalho nova. Mas como é que eu posso guardar tantos atalhos? Se você notou, quando paramos o mouse sobre o botão novo, a tecla de atalho é exibida. O Excel tem essa facilidade. Caso você queira descobrir o que um botão faz, pare o mouse alguns segundos sobre ele e você vai ver essa caixinha de contexto aberta. E nessa caixinha de contexto você vai ver o que exatamente esse botão faz e, se houver uma tecla de atalho associada a ele, também como utilizá-la. Voltando à nossa barra de acesso rápido, veja só, clicando novamente você vai ver que agora antes da palavra novo aparece esse símbolo indicando que ele está aberto. Eu poderia criar também para o abrir, eu poderia abrir a opção impressão rápida, eu poderia abrir aqui a visualização de impressão. Qual a diferença entre ambos? Se clicarmos esse botão impressão rápida, aquela janela de visualização de impressão não é exibida. A planilha vai ser levada diretamente para a sua impressora sem que você precise configurar qualquer coisa. Interessante, bem interessante isso. Bom, temos também outros recursos. Mas essa faixa de opções, essa barra de acesso rápido, você ainda pode trocá-la de posição colocando abaixo da faixa de opções, nesta região. É útil você transferir a sua barra de acesso rápido para baixo quando você tiver que trabalhar com muitos botões. Mas fica a seu critério. Eu particularmente uso muito pouco esses botões que estão na barra de acesso rápido, com exceção, é claro, do salvar, do desfazer, mas isso eu vou explicando no decorrer do curso. Não tenha pressa, não tenha receio. Caso queira voltar essa barra para a posição inicial, veja só, eu vou clicar sobre a setinha novamente e vou escolher agora o mostrar acima da faixa de opções. Ele voltou. Essa barra de acesso rápido é interessante porque eu posso, veja só, vou clicar sobre a setinha de opções novamente e vou clicar agora em mais comandos. Mais comandos permite a você selecionar uma série de comandos que não aparecem normalmente no Excel, mas estão disponíveis. Existem centenas e centenas de botões que podem ser adicionados à sua barra de acesso rápido. Se você notou, a barra de acesso rápido, barra de ferramentas de acesso foi selecionada e nós temos a possibilidade de personalizar a nossa barra. Por padrão, os comandos mais usados eles estão visíveis, mas eu posso clicar nessa setinha e escolher, por exemplo, a guia arquivo ou botão backstage. Todos os comandos relacionados ao botão backstage estarão disponíveis aqui na lista. Se você quiser ver todos os itens que o Excel possui, escolha todos os comandos. E você vai ver que essa lista vai ser preenchida com centenas de recursos diferentes. Se eu puxar essa lista para baixo, você vai ver que há uma centena de comandos, todos eles colocados em ordem alfabética. Eu poderia escolher agora aqui um comando, por exemplo, este aqui chamado de data atual. Eu clico sobre ele e, ao clicar sobre o botão adicionar, você vai perceber que esse botão ele vai aparecer nessa lista. Essa lista à direita são os botões que estão aparecendo na parte de cima. Se eu quiser que essa data atual venha lá para cima, eu posso apertar aqui, vamos abrir um pouquinho a janela, esse botão para mover para cima e deslocar esse botão até a posição inicial. Caso você não queira um botão, por exemplo, você adicionou e não precisa mais dele, você pode clicar sobre o botão e escolher esse comando remover para que ele seja trazido de volta para essa lista. Muito bem, então você pode mudar a configuração da sua barra de acesso rápido como preferir. Pressionando o botão OK, nós vamos ver então essa nossa colocação dos botões na ordem correta. Se clicarmos agora sobre esse botão aqui da data atual, você vai ver que ele não se aplica. Por quê? Porque esse botão é utilizado na configuração de página. Existem locais corretos em que esses botões eles podem ser exibidos ou não. Quando eu ensinar vocês a configurar páginas, então você perceberá que esse botão estará disponível. Vamos abrir então outro botão apenas para ver como funciona. Mostrar mais comandos. Vamos escolher então de novo aqui o comando todos os comandos e vamos ver um que dê para nós utilizarmos. Esse botão dividir. Vou adicionar e vou dar um OK. Para que serviria esse botão dividir? Se eu estiver selecionando com uma célula selecionada e pressionar o botão dividir, você vai ver que uma divisão de janela vai ser criada. Eu consigo definir várias partes de visualização da minha planilha. Mas isso é assunto também mais para frente, quando você já estiver entendendo um pouquinho mais os conceitos da planilha.
Nós temos então aqui o botão de controle de janela e temos o botão, a barra de acesso rápido, que são os atalhos para os principais recursos que você vai utilizar. Na parte de cima da tela, nós temos a barra de títulos do Excel, muito utilizada para visualizar o nome do arquivo que está em edição e o aplicativo que está aberto. Se fecharmos esse documento, veja só, e eu abrir um novo documento, como por exemplo um que eu usei na minha aula de macros e Excel, você vai ver que o nome do documento é exibido na barra de títulos. Para saber se um documento foi salvo ou não, olhe para a barra de títulos e observe. Se você perceber que o nome começa como pasta e um número, significa que esse documento ainda não foi salvo. Um conceito importante do Excel é que pasta de trabalho é o arquivo que você está abrindo. E planilhas são essas que nós temos aqui na parte inferior da tela. Você escuta muitas pessoas falando assim, abre aí a minha planilha. Perfeito, mas você está abrindo uma pasta de trabalho do Excel que pode ter várias planilhas. Vamos falar disso também. Nós aprendemos dois componentes de tela nessa aula. Na próxima aula, nós vamos continuar aprendendo outros conceitos de tela para que você possa entender como o aplicativo funciona. Não adianta você já ir direto para a parte de fórmulas e funções se você não sabe explorar os recursos que a área de trabalho do aplicativo lhe oferece. Eu espero então que você tenha gostado dessa aula. Reveja caso tenha alguma dúvida. Não esqueça, é muito importante, você me ajuda compartilhando esse documento com o máximo de pessoas que puder. Recomende essas aulas para os colegas que estão aí na sua empresa. Fale com a gestão de recursos humanos, gestão de pessoas da sua empresa para utilizar esse treinamento que é gratuito para capacitar os funcionários da sua empresa. Caso você precise de um roteiro completo com a ordem exata das aulas para assistir, me envie um e-mail. Você vai encontrar meu e-mail no meu blog, lá no sigonerd.com, ou deixe o seu comentário aqui nos vídeos do YouTube. Muito bem, espero você então na nossa terceira aula do curso de Excel básico. Até lá!